E galera, hoje a gente vai reagir a mais um vídeo aqui no canal sobre a hipocrisia da DC. É um vídeo do canal Batcaverna. É hipocrisia reclamar o problema das adaptações da DC? Me falaram que esse vídeo, eu não assisti ele ainda, mas me mandaram ele no Instagram. Me falaram que ele fala sobre a hipocrisia que os fãs estão reclamando da DC, em que eles podem criticar uma coisa, ou que uma coisa era muito criticada antes, e agora com o DCU do James Gunn, as coisas não estão sendo criticadas conforme eram, mostrando a hipocrisia do fã da DC, quando ele não dá bola para a história que está sendo contada, mas para quem está contando a história. E é aí que a gente vai entrar em Snyder e tudo mais, até mencionado o Snyder no título, por isso que me interessou reagir. Então, simbora, sem mais enrolação, vamos lá. Eu quero ver o que esses caras vão falar, porque eu já sei que eu vou me estressar, como eu sempre me estresso. Tô brincando, sem ódio aqui, mas não me tira. Então vamos lá, 3, 2, 1 e play! Uma boa adaptação do Superman pra... Qual é o limite de uma boa adaptação do Superman pra uma má? O Batman pode matar? Lá vai. O que seria uma boa adaptação? Pode? Pois é, galera, no vídeo de hoje vamos colocar a mão no vespeiro sobre boas adaptações de personagens dos quadrinhos. Isso porque com o início do DCU, a gente teve o Curtir Comendos, que foi uma série animada bem recebida. Foi bem pá essa série, vamos ser sinceros, foi bem pá. Especialmente envolvendo a Cersei e também o Frankenstein, que são dois personagens que os fãs falaram que não tinha nada a ver com a versão dos quadrinhos. A Cersei, inclusive, foi descaracterizada. Não, assim, ó, não é nem... Eu sei que alguns personagens foram descaracterizados, tá? Eu, pessoalmente, no caso da Cersei, eu nem me importei. Só que, cara, vamos ser sinceros, pra mim, essa série foi... Como é que eu vou dizer? Ela foi desnecessária. Não faz um sentido lançar uma série como essa, mas tudo bem, cara. Só uma série animada, então não tem por que eu ficar reclamando também, né? E descartada como se fosse um personagem do lado D da DC. E estão reclamando da Cersei, tem razão? Pode um personagem que não é tão conhecido nos quadrinhos ser adaptado de qualquer jeito quando ele vai pra um filme ou uma animação? Porque assim, ó, o que eu vejo é... Só parando um ponto aqui, já pra começar o debate. Eu acho que sim, podem ser adaptados, até porque você está criando uma história própria. Então você vai pegar a história do Superman, Butch Wright, ou Red Sun, ou o próprio Dark Knight. E cara, são modificações muito grandes de como o personagem era tratado, entendeu? Só que, cara, você tá adaptando porque você é o roteirista da vez, é o showrunner da vez. Então você vai decidir como o personagem vai se portar. Claro, o público geral tem que saber que é aquele personagem, mas deu, velho. O resto, mano, pode ter adaptação, entendeu? Não pode, por exemplo, o que eu acho que não pode acontecer é tipo assim... velho, eu acho que eu não ficaria nem de cara, mas o que não pode acontecer, por exemplo, assim... Pega a trilogia do Nolan. O Nolan baseou-se em um personagem de quadrinhos e fez uma história como se o Batman fosse do mundo real, correto? Correto. Isso é uma modificação completamente válida e é muita diferença. É muita diferença, só que, claro, o Batman já foi retratado em alguns momentos dessa forma por alguns editores, por alguns escritores, isso é totalmente válido. Agora você não vai pegar o Superman e botar ele vestido como o Batman. Isso é uma coisa que não dá pra aceitar. Mas aí é um absurdo, entendeu? A gente tá falando do absurdo. Que essa galera que reclama que a Cersei não foi bem adaptada, por exemplo, ela diz que é hipocrisia reclamar que o Coringa não foi bem adaptado e que quando eles adaptam um personagem que eles gostam, Peraí. aí ninguém reclama porque ela não é conhecida, o público não tem conhecimento suficiente pra dizer se é uma boa adaptação ou não. Esse grande público que não conhece a Cersei acha que quem tá reclamando é mimimi, que é coisa de fã que quer tudo um por um dos quadrinhos. Não, mas aí é o seguinte, meu irmão. Aí é o seguinte, primeiro que você vai pegar o Coringa do Jared Leto. Visualmente, ele é parecido com vários Coringas das HQs. Da forma da atuação, você não pode julgar, mano. Você viu um filme no cinema, todo picotado, cortado por um estúdio que faz trailers de filme, faz trailers de música, trailers de filme, etc. E comparar como se aquilo fosse atuação real. Cara, o próprio Jared Leto ficou pistola numa entrevista. Isso vai me deixar louco. Como é que vocês podem esquecer desse fato? O Jared Leto ficou pistola na entrevista, dizendo que o estúdio cortou todas as cenas dele, modificou tudo que era dele. O Ayer Cut aí, o David Ayer reclamando pra cacete. Então isso aí não tinha nem que ser usado como exemplo, tá? Já vamos começar aí. Gabriel da Batcaverna, me empolguei. Tem que realmente ter essa barreira de que
quando o personagem é mais conhecido, ele tem que ser adaptado fielmente como tá nos quadrinhos, e quando é um personagem não tão conhecido, pode ser de qualquer jeito, porque o James Não, Gunn, qualquer jeito vai não. adaptar personagens pro cinema e agora a animação, ele costuma modificar esses personagens dos quadrinhos. Ó, Os Guardiões da Galáxia, antes dos filmes, era um grupo. Depois totalmente dos diferente. filmes, era um outro que se adequou ao que o James Gunn fez nos filmes, que fez sucesso. Mas quando o Guardiões da Galáxia saiu, ninguém realmente reclamou que o James Gunn mudou um pouco o Drax, que o James Gunn mudou a Gamora. Talvez aquele 0,01% que gosta dos Guardiões da Galáxia naquela época nem tenha criticado, porque no final do dia o filme foi bom. Não. Não é porque o filme foi bom, é porque ninguém sabia quem era a porcaria desses personagens na Marvel. Ah, aí vai vir alguém no comentário. Não, mas eu conhecia. Não conhecia nada, rapaz. Para de mentir. Que na época que saiu o primeiro Guardiões da Galáxia, tu era uma criança, tu não tinha nem saído da escola ainda, nem do primário, tu tinha saído ainda. Então, ô mano, é o seguinte, eles reclamam, eles não reclamaram, a Marvel inteira é uma mudança completa dos personagens. Eu acho que, inclusive do Hulk, é inspirado em várias coisas, só que tipo, tudo é modificado na Marvel, tudo foi modificado. Por quê? Porque os personagens não são conhecidos. Aí você vai pegar a galera da DC, que é uma galera insuportavelmente insuportável. Alguns fãs, né, no caso, são insuportavelmente insuportáveis. E você vai dar valor para as críticas dessa minoria vocal, que é os fãs da DC que reclamam de absolutamente tudo. Por exemplo, quando o Zack Snyder fazia, reclamavam de tudo, sendo que ele só tava seguindo a mesma linha que o Nolan. Inclusive o Nolan que escreveu o Homem de Aço. Aí você vai pegar e dizer que é só com personagens conhecidos. Não é por isso. Até porque quando o Homem de Aço saiu, ele foi muito bem recebido. O Omelete deu 4 ovos de 5 para eles. Conforme foi passando o tempo, aí começou a mudar a avaliação futura a um filme passado. É isso que aconteceu. Foi uma revisão por causa de alguma birra idiota e de alguma narrativa inconsistente que começaram a voltar pra esse filme e dizer que o filme não era tão bom. Só que na época que saiu, todo mundo pirou com essa porra. Então, cara, é um absurdo a galera falar esse tipo de coisa. Eu não acho que seja porque os personagens são mais conhecidos, não. Eu acho que é uma galera chata. Inclusive, vários influenciadores ficam alimentando essa narrativa e criando mais fãs insuportáveis. É isso que tá acontecendo. Mas não é nenhuma crítica ao que ele tá falando aqui, eu só fiz um complemento. E era uma adaptação de Guardiões da Galáxia. Quando é que ele iria realmente ter uma adaptação 100%? Só que hoje, cada vez mais, especialmente quando a gente tá falando de adaptações da DC, o contente-se com o que você ganhou não é mais o suficiente. E o caso da Cersei é ainda mais emblemático. Nada é suficiente pro fã da DC. Nada. Nada. É isso que tá acontecendo. E a gente tá vendo a hipocrisia agora. James Gunn fazendo o Superman dramático, inclusive falando isso em entrevista, e ninguém tá falando absolutamente nada. Só que se fosse o Zack Snyder, eles iam estar no primeiro dia reclamando que nem os loucos, mano. Isso é, você vê que quando a opinião das pessoas vai mudando de acordo com a narrativa que muitos influenciadores começam a adotar, e aí você vê logo a opinião, entre aspas, dos fãs modificando, tu já sabe que é por conta disso. Todo mundo tá sendo bem influenciado nesse quesito. Todo mundo não, o que eu falo é de uma minoria, porque até o público geral gosta dos filmes, tá ligado? Vocês podem pegar os reactions que estão saindo de Homem de Aço, não sei se alguém aqui acompanha reactions, mas as pessoas que fazem reações assim como eu tô assistindo, só que assistindo um filme, como assistem Homem de Aço, Batman vs Superman, Liga da Justiça, Zack Snyder, todo mundo ama esses filmes, cara. Todo mundo ama. Eu não achei um reaction de pessoas que fazem recentemente, que nunca assistiram os filmes, estão assistindo agora, dizendo que os filmes são ruins. Não, todo mundo tá dizendo, caraca, como é que eu nunca vi esse filme é incrível. E é exatamente isso, esse é o público dos filmes. O fã esse fã reclamão é uma minoria, só que ela é vocal, e aí os caras falam como se fosse a maioria, mas não é. Porque quando o James Gunn modifica, usa ela como clickbait pra vender a série como uma grande vilã, e no final ela não é uma grande vilã, quando ele nerfa a Cersei pra perder pro Doninha, ele não tá mais só mexendo com a Cersei, na verdade. Ele tá mexendo com o lore da Mulher Maravilha. E eu acho que é aí que o buraco foi mais embaixo no caso da Cersei. A Cersei, é bem verdade que ela nunca foi a vilã mais conhecida da Mulher Maravilha. Se você sair nas ruas e tentar perguntar pras pessoas vilões da Mulher Maravilha, 90% da galera vai dizer que não conhece nem. Ninguém nem sabe ninguém nem sabe que a Mulher Maravilha tem vilão, cara. Que vai dizer Mulher Leopardo. Eu acho que o único vilão que eles falariam seria o Ares, por causa do filme. E Ares, que são justamente os vilões que apareceram nos filmes. Eu acho que a gente consegue concordar aqui
que a Cersei realmente ela não é popular. Ela não entra no hall dos personagens que, quando adaptados para o cinema, animações... Nossa, tem Liga que da ser Justiça Sem muito, Limites, sabe? incrível. Na teoria ela entra. Só que ao mesmo tempo, a Cersei, pra essa galera que lê quadrinhos da Mulher Maravilha, e eu concordo com essa galera, diga-se de passagem, a Cersei não é qualquer vilã da Mulher Maravilha. É a antítese da Mulher Maravilha. Ela pode não ser a mais conhecida, mas dentro daquela dualidade do vilão ser a contrapartida do herói, a Cersei é a que melhor se encaixa nisso. Tá. Nessa brincadeira que a gente faz que não. o Coringa é o oposto do Batman, o Lex Luthor é o oposto do Superman, a Cersei é a principal vilã da Mulher Maravilha, mesmo que ela não seja mais reconhecida. Então quando o James Gunn adapta a Cersei, faz a Cersei como ela apareceu ali... Eu não li muitos quadrinhos da Cersei, tá? Com a Mulher Maravilha, pra ser sincero. Eu lia muito mais alguns do Superman e Liga da Justiça principalmente, e depois eu fui pras animações. Mas, quer dizer, as animações me incentivaram a ler os quadrinhos quando eu era pequeno. Mas eu nem via quadrinho da Mulher Maravilha, pra ser sincero, nas books. Dera todo esse passado e a ligação que a Cersei tem com a Mulher Maravilha. Basicamente, ele não tá adaptando só errado a Cersei, ele tá adaptando a Mulher Maravilha de quebra, o lore da Mulher Maravilha de quebra. Ele tá errando nessa parte. E a Mulher Maravilha é uma das maiores personagens, ela é uma das grandes. E é por isso que eu acho que no caso da Cersei, ele deveria ter tido todo... Guys, agora a galera tá pistola com James Gunn. Mas eu tenho certeza que vai vir daqui a pouco isso daqui, ó, um paninho. Com cuidado na hora de fazer essa personagem. Porque não é qualquer personagem, mesmo que ela não seja grande. E eu digo o seguinte, porque ele poderia ter pego qualquer outro personagem feiticeiro da DC que poderia ter dado a mesma coisa. Mas ele pegou a Cersei porque ele sabia que a Cersei... Na teoria, dava pra colocar o morto, o Fausto Félix. Mas ele queria colocar a Cersei porque ele queria a popularidade que o lore da Mulher Maravilha poderia trazer ao desenho. Eu espero do lore da Mulher Maravilha, que é uma das coisas mais difíceis de se trabalhar na DC, por conta do histórico da Mulher Maravilha, que vai desde os anos 60 com o que eles fizeram com a Mulher Maravilha nos anos 60 e 70. Existe um motivo muito grande do porquê a gente só pode citar 5, 6 no máximo grandes escritores da Mulher Maravilha. É porque o grande filtro de exigência das histórias da Mulher Maravilha é realmente muito forte. É difícil escrever a Mulher Maravilha, é difícil sobreviver no quadrinho da Mulher Maravilha sendo escritora. Mas nos filmes, vamos ser sinceros que a Mulher Maravilha foi muito boa, muito bem escrita, inclusive em Batman vs Superman, absurdamente. Eu, particularmente, gosto muito da Mulher Maravilha Guerreira, adoro, é assim que eu sempre conheci ela, como a Mulher Maravilha Guerreira. A minha mãe, quando falou pra mim que tinha a série da Mulher Maravilha, da Linda Carter, antigamente, ela dizia, a Mulher Maravilha mete a porrada nos caras, e eu, legal. Então, quando aconteceu Mulher Maravilha no Batman vs Superman, e ela lutando assim com o Doomsday e tal, eu achei, caraca, mano, era isso que a minha mãe falava, entendeu? Eu achei demais isso daí. A gente tá vendo o Tom King agora escrever a HQ da Mulher Maravilha. Tom King é bom. E a primeira HQ já foi dificílima de ler, meu Deus. Eu não vi isso daí. E à medida que as edições foram saindo, ele foi sendo cada vez mais criticado, como a questão da Trinity, que ele não fez nada com ela. Não é que é impossível agradar os fãs da Mulher Maravilha, é que os fãs da Mulher Maravilha sabem exatamente como que eles gostam da Mulher Maravilha. Eles aceitam mudanças na Mulher Maravilha, como a gente teve recentemente na HQ, que é uma nova versão que a galera gostou. Eles mudaram a Cersei naquela HQ e ninguém reclamou da Cersei. Não é só uma questão de mudar ou não, é uma questão de entender a essência da Cersei, dessa relação que ela tem com a Mulher Maravilha. Claro que é um universo absoluto onde muitas coisas diferentes são permitidas, mas você vê que tem uma relação ali que é um pouco inspirada nos quadrinhos, mesmo que ali a Cersei seja a mãe da Mulher Maravilha. Olha, eu não acredito que eu vou estar defendendo... Vamos ver como é que vai ser até o final do vídeo. Mas eu não acredito que eu estou defendendo alguma coisa de... Mas, cara, pô, velho... Ah, galera... Parem de ser chatos, mano. Jesus Cristo! Porque existe uma relação fundamental entre as personagens que liga elas. E não é só entender o lore, é entender a base, a essência, a relação, o significado, a mensagem. E é isso que o James Gunn não entendeu com essa Cersei. Ah, mas ele quis propositalmente mudar ela, entendeu? Porque ela não vai ser usada, ou talvez vai ser bem pouco usada nos filmes, então
pra ele não faz sentido ela tá ali, ele faz sentido mais, talvez, como chamariz pra série e como um easter egg de uma vilã da Mulher Maravilha. Então, beleza, vamos colocar aqui, os fãs vão gostar que ela vai estar aqui, e vai ser essa a participação dela aqui. Então, tá ligado? É melhor não ter? É isso que vocês estão falando? É melhor não ter o personagem. Porque, tá, eu entendo que, tipo, ela foi um personagem bem... Desculpa o palavreado, mas foi bem bosta o personagem, na minha opinião, né? Só que na série animada do Creature Commandos, mas, véi, eu não esperava nada dela, entendeu? Eu mal conhecia essa personagem, então dane-se. É por isso que eu digo, Mulher Maravilha é difícil. Outra HQ que é dificílima, e eu tenho pena de quem vai escrever o roteiro. Jovens Titãs. Jovens Titãs é tão difícil quanto Mulher Maravilha. Depende, né? Na verdade, como Jovens Titãs, eu acho que se encaixa até bastante com esse DCU. Sendo bem sincero, eu acho até muito infantil. Já assisti bastante. Conversar que meu único conhecimento em Jovens Titãs é a animação que tinha, né? O desenho animado. Só que nunca me chamou muita atenção. Então, pra mim, as histórias da DC, eu não gosto que elas vá por esse lado de personagens ultra mega desconhecidos, sabe? Tem tanto personagem conhecido bom. A DC tem muito mais personagens conhecidos bons do que a Marvel tinha antes dos filmes. Entendeu? A DC tinha os maiores personagens e mais conhecidos, sempre teve. E eu digo disso não só da Trindade, mas eu digo isso em proporção muito maior, cara. Desde Adão Negro, Shazam, a Mulher Maravilha, Flash, toda a Liga da Justiça. Só que, pô, tem o Arqueiro Verde, tem tantos outros, tem diversos personagens, tá ligado? Supergirl, né? Que são bons. Eles não são o main core da DC, eles não são os principais, exatamente o principal da DC, que é a Trindade é o principal, o Superman é o principal. Mas, pô, velho, pra que pegar esses personagens nada a ver, mano? Eu sei que tu quer replicar a fórmula da Marvel de pegar o Iron Man porque não tinha os direitos dos outros super-heróis e deu certo. Só que, mano, eu não acho que isso vai dar certo agora. Eu não acho. Você tem o direito de todos os super-heróis. Todos, porque a DC é toda da Warner. E você vai começar desse jeito. Ah, beleza, vai ter um filme do Superman agora. E eles vão incluir uma cacetada de personagens. E isso eu acho uma hipocrisia. Por exemplo. Pô, é uma hipocrisia, cara. Na época do Zack Snyder, reclamavam pra cacete disso, reclamavam um monte. Como é que você vai inserir a Mulher Maravilha e o Batman num filme só? E agora no filme do Superman vai ter 1 trilhão de personagens. Lanterna Verde, Mulher Gavião, Mr. Terrific, a Supergirl vai aparecer nesse filme. Então, quem mais falta? O Lex, quem mais falta aparecer nesse filme, cara? Quem mais falta aparecer? Por que não estão reclamando disso agora? E por que reclamavam quando o Snyder fazia? Quer dizer, teoricamente, quem escreveu o roteiro de Batman vs Superman foi o David S. Goyer, que escreveu o Homem de Aço com o Nolan, e o Chris Terrio. Inclusive, o Chris Terrio amenizou aquele roteiro, porque o roteiro do David S. Goyer ia ser muito mais pesado. O Batman ia marcar o Lex Luthor no final do filme. Ele não iria mudar a crença dele depois do sacrifício do Superman. Ele ficaria mais vingativo. Essa era a ideia do David S. Goyer. E o Chris Terrio não, amenizou pra ir fazer a transição do Batman pra a figura que ele é mais conhecida, digamos assim. Então, e pô, o Chris Terrio é vencedor de Oscar, cara. Então respeita. Só que, pô, é o que eu tô dizendo pra vocês. O problema não é como faz, o problema é quem faz. É isso que tá acontecendo. Esse negócio do James Gunn, pô, eu nem tinha ouvido falar dessa treta, tá ligado? Eu nem tinha ouvido falar disso. É ainda mais embaixo, porque não é só um personagem, não, você tá falando da equipe inteira. Então, mas ele não vai falar do... Tá. Errou em como que ele escreveu a Cersei e errou ao utilizar a Cersei na série. Mas o ponto todo é que o grande público não tá nem aí que a Cersei foi escrita desse jeito. É isso, é isso. O gostou do Creature Commandos. Creature Commandos é. É. E aí a gente... Um grande sucesso nada, mano. Um grande sucesso nada. Eu acho que ficou uma semana no top 1 da Max. E vamos ser sinceros, a Max não tem tantos assinantes quanto o resto dos serviços de streaming, né? A Max tem bem menos assinantes que o restante do serviço. E o filme conseguiu se manter no top 1, tipo, eu não sei nem se deu uma semana inteira, tá ligado? E depois já foi pro top 8 e ficou lá, top 6 e etc. Assim, ó, quando saiu os episódios ia pra top 2 e tal, mas foi poucas vezes que ficou no top 1. Um sucesso aí é meio... Aí dói, né? Essa palavra eu acho que... Tem palavras na vida que são muito fortes para ser usadas. No outro ponto que eu queria dizer, o personagem grande que... com certeza tem um filtro de exigência muito maior quando ele vai ter uma adaptação, e o personagem menor, que às vezes ele é adaptado completamente diferente e fica lá meia dúzia de gato pingado que gosta do personagem reclamando na internet e fica parecendo que eles são mimimi. O Frankenstein então, se enquadra
Porque o Frankenstein, ele não tá mais ligado a nenhum Tão de mimimi e os caras que ficam reclamando dos personagens grandes também estão de mimimi. outro lore grande. É o Frankenstein. Ele é uma peça isolada, que de vez em quando tem suas HQs, de vez em quando faz crossover, mas nunca tem uma... O James Gunn adaptou o Frankenstein completamente diferente das HQs da DC. É um outro personagem, que pelo que eu li, é uma coisa que ele tira dos livros, da história base dele, não a história que ele tem na DC, porque na DC ele é um cara muito mais gente boa, não tem esse problema com mulheres. Sim, mas ele foi baseado no... Maluco, e geralmente ele tem um grupo, Mas o Frankenstein foi baseado no Frankenstein original, né? Frankenstein das HQs. E ninguém reclamou. Aliás, é curioso esse negócio de reclamar ou não. Eu tô falando, pô. Se a gente pegar no passado, Ó, Batman Begins. Vamos ver. O Batman Begins termina com o Batman não salvando o Ra's al Ghul. Matando o Ra's al Ghul. O Batman, ele mata o Ra's al Ghul. Entendeu? Ele mata o Ra's al Ghul. Porra, tem uma pessoa caindo da ponte. Eu olho pra ela e digo, F pra ti. F. Feito. E ela morre. A culpa é minha, meu irmão. Podia ter salvo ela, velho. Salvaria o Ra's al Ghul naquela situação do trem. Mas... Não. O Batman salvaria o Ra's al Ghul naquela situação do trem. Mano, tem diversas ocasiões. Todos os filmes do Batman, o Batman já matou alguém, tá ligado? Desde do Michael Keaton, que dá uma bomba pra o vilão lá e toca o vilão longe e o vilão só aparece no fundo explodindo. Até o Christopher Nolan, que atira lá naquele caminhão da mulher no final da trilogia do Cavaleiro da Treva Ressurge. Inclusive nessa cena aí, ou na cena dele do Duas Caras. Então não tem isso daí, velho. Não tem isso daí. O pessoal não reclamava disso. Quando o Batman... Ninguém realmente se importou tanto. Mas é isso que eu tô falando. É exatamente isso que eu tô falando. Essa discussão, Batman matou ou não Ra's al Ghul, é uma boa adaptação do Batman ou não, ficava presa nos fóruns de internet. Não saía essa bolha. 12 pessoas. Era difícil viralizar. Algumas pessoas poderiam até dizer que a régua, a exigência de adaptações de filmes super-heróis era muito menor em 2005. Porque essa mesma cena com o Ra's al Ghul nos dias de hoje, eu tenho certeza absoluta que seria tema de discussão. Batman matou ou não, a regra de matar tá valendo nesses casos. Mas em 2005 ninguém realmente se importou com isso. O pessoal foi olhar apenas a questão da qualidade do filme. E o filme foi bom. É exatamente isso que tinham que fazer agora. Mas o que acontece? Hipocrisia, meus garotos. Hipocrisia. Me parece muito claro que depois de 2005 as coisas começaram a mudar. O jeito que a gente se relaciona com essas adaptações de super-heróis. E lentamente a régua foi subindo. E eu acho que existem... Eu não acho que a régua foi subindo, Gabriel. Inclusive discordo completamente dessa afirmação. A régua não foi subindo. O que aconteceu foi que um monte de gente, um monte de gente de influência começou a cagar a regra pra esse tipo de coisa, como se não pudessem ter adaptações das coisas. Porra, tu tá trazendo uma coisa dos quadrinhos, tu vai adaptar, velho, pra vida real. Inclusive, por exemplo, eu vou criar um universo agora, e o meu universo vai ser totalmente realista. Tô avisando vocês que o universo vai ser realista. Então, certas coisas mais realistas vão acontecer nesse universo. Tá todo mundo ok? Todo mundo ok. Aí acontece a coisa. Não, mas como é que aconteceu? Mano, vocês sabiam que eu ia entregar isso daí. Vocês sabiam. Julguem a qualidade do filme. Não julguem uma coisa que vocês já sabiam e não finjam que caíram de surpresa. Quando o Batman vs Superman foi anunciado, já tinha sido dito que a frase de anúncio do Batman vs Superman na Comic Con de 2013 foi o Harry Lennox, que faz o Caçador de Marte, lendo uma frase do Batman do Cavaleiro das Trevas, mano. Já tava ali que seria a inspiração pro Batman daquele filme. Aí vocês reclamam do Batman ser exatamente, beleza, num contexto de filme, mas era... Cara, tem cenas que são réplicas do que aconteceu no Cavaleiro das Trevas. O Batman do Ben Affleck é totalmente inspirado naquilo. E naquela época que saiu o filme, todo mundo disse que o Ben Affleck era a melhor coisa do filme. Começaram a reclamar depois. Depois começaram a reclamar, quando todo mundo começou a cagar regra e xingar o Zack. Foi isso que aconteceu. Fatores que influenciaram isso. O primeiro fator eu acho que foi o MCU da Marvel, porque quando a Marvel fez a fase 1, ela adaptou ali o Homem de Ferro, ela adaptou o Thor, o Capitão América, e não são adaptações... Não, são bem diferentes, são bem diferentes. Mas a essência desses personagens foi preservada e o público que lia quadrinhos de Homem de Ferro, Capitão América, Thor, era ainda menor do que o público que lia quadrinhos do Batman. E já era um grupo muito pequeno. E quando esses filmes saíram, essa galera dos quadrinhos, mesmo percebendo que não era uma adaptação 100% fiel, com algumas mudanças, eles acabaram super aprovando, porque era um filme
minimamente decente do Capitão América. Era um filme bom do Hulk, e era Robert Downey Jr. mudando a cara do Homem de Ferro. Essencialmente, eram filmes bons, com adaptações que respeitam a essência de um público que talvez nunca tinha sonhado em ver esses personagens em live action assim tão grande. Mas aí eu não concordo com algumas coisas que o Gabriel falou. Primeiro, que o público que lia os quadrinhos desses personagens aqui que ele mencionou era irrelevante para uma sala de cinema. Eu acho que não fechava nem 5, 10 salas de cinema o público que lia esses quadrinhos desses personagens. Beleza, estou exagerando, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. O público seria irrelevante para uma bilheteria de cinema. Não faria 100 milhões nem 50 milhões as pessoas que liam os quadrinhos e foram assistir isso daí. Me desculpa. O público geral, que não conhecia esses personagens, foi quem foi assistir o filme. E outra, vocês têm que entender que Homem de Ferro foi o primeiro filme de super-herói lá da Marvel, fez 400 milhões naquela época. 400 milhões. No mesmo tempo saiu o Capitão América, fez acho 400, 300, sei lá quanto ele fez. Depois o Thor e tal. E aí quando uniu os Vingadores é que estourou a bolha. Foi isso que aconteceu, porque até então os filmes não estavam dando lucro tremendo, inclusive estavam ficando bem aqui, ó, entre lucro e budget, entre o que eles gastavam para fazer o filme e o que o filme arrecadava. Então isso é uma inverdade, na verdade, porque os leitores, aceitarem ou não, o resultado ia ser o mesmo, o resultado ia ser absolutamente o mesmo. A única coisa que ia mudar seria que talvez eles incentivassem os meios de comunicação a citar críticas que seriam muito mais, em vez da qualidade do filme, seria muito mais a respeito, mas o personagem é assim de um jeito. Tá, mas você não tá lendo o quadrinho, você tá assistindo um filme. E aí, como é que é o filme? Como é que o filme foi? Não, mas o filme é ruim porque não foi igual... Mas isso não é uma crítica válida, entendeu? Filmes estão bem feitos. Vamos lembrar o filme Capitão América dos anos 90. Então nunca aconteceu assim um crime capital envolvendo esses personagens em termos de adaptações. Quando a gente vai para os Vingadores, aí a gente fura a bolha. E o grande público começa Exatamente. em coisas de super-heróis. Exatamente. Nunca antes visto. Eu não tô falando só o interesse pelo herói grande, eu tô falando do interesse pelo universo inteiro. Eles queriam ver filme de super-herói junto, como eles viam as animações da Liga da Justiça, porque as animações do Vingadores nem eram assistidas, vamos ser sinceros. Vingadores já é uma ótima adaptação dos Vingadores, já é um ótimo filme. E esse filme mudou a relação do público. Nesse momento a galera começou a consumir vídeo de super-herói no YouTube. Era um momento que o YouTube estava acendendo. Conteúdos começaram a ser feitos sobre a história da Marvel, a história da DC, o que é o Homem de Ferro, os maiores feitos do Homem de Ferro. Você sabia que tentava superar o alcoolismo? O demônio na garrafa? Todo mundo já viu esse vídeo, gente. Foi a partir desse momento que as coisas começaram a bombar. E é aqui que entra a segunda equação que fez a gente mudar essa relação com a adaptação. O Homem de Aço. Porque o Homem de Aço, ele é um filme feito à base do Batman Begins. É um filme que o Snyder tenta respeitar a essência do Superman. Como eu falei no vídeo do Peter the Nerd, quem escreveu o roteiro de Homem de Aço com todas as cenas, nenhuma cena criada pelo Snyder, foi o Christopher Nolan e o David S. Goyer e o Jonathan Nolan e o Jerry Siegel, se eu não me engano. Não sei se Jerry Siegel, acho que eu confundi o nome. Mas enfim, tem esses roteiristas. Inclusive eles não tinham diretor, queriam que o Nolan dirigisse o filme, só que o Nolan não se achou com a qualidade pra fazer um filme do Superman como ele fazia do Batman. Então ele viu o Watchmen e chamou o Zack Snyder pra fazer com o roteiro pronto. Né? O Zack Snyder tentou fazer assim a história. Não. Quem fez a história foi o Christopher Nolan. O mesmo cara que escreveu o Batman Begins. E o mesmo cara que escreveu toda a trilogia do Cavaleiro das Trevas, junto com o roteirista dele que escreveu também junto. Então isso a gente tem que separar. Isso não é separado, isso é um erro. Falar isso é um erro. Não separar essas coisas é um erro. Mas dando o seu twist. Tal qual o Nolan deu o seu twist pro Batman. Mas esse filme do Superman, o que acontece? Ele divide as pessoas. Muitas pessoas falaram, não, mas é como se fosse um filme do Batman, só que com o Superman. Qual que era a imagem geral que o público tinha do Superman? Superman do Super Amigos, Superman do desenho da Liga da Justiça, Superman do Christopher Reeve. Não, Superman do Christopher Reeve não, né, meu? Porra, anos 70, tá de brincadeira, cara. Que Superman do Christopher Reeve? Galera tinha em mente Superman Returns lá, que deu uma... Porra, você tem que fazer o comparativo, né, Gabriel? Em 2006 ou 2008 saiu o Superman Returns. Foi massacrado pela crítica por não ter cena de ação, por não ter uma história envolvente, por o Superman ser uma cópia do Christopher Reeve. Fez uma mixaria nas bilheterias. E aí eles lançaram Homem de Aço. Tem que dizer por que isso foi feito.
E você tem que dizer que o Homem de Aço tem tudo que falavam que no Superman Returns não tinha. Pô. Que era sempre um Superman mais good vibe. Ah, e também falar que só foi feito Homem de Aço porque a trilogia do Batman do Cavaleiro das Trevas rendeu mais de bilhão, né? Tem que falar isso daí. A Warner mesmo pediu pro Christopher Nolan fazer. E não esse Superman introvertido do Snyder. Então aqui já tem uma primeira ruptura. Não, primeira coisa, Superman introvertido é um absurdo ele falar isso daí. O Superman aparece uma vez no Planeta Diário, ele não é introvertido, inclusive ele conversa com a mãe dele, ele tem todas as ele é uma pessoa normal, meu irmão. É uma pessoa normal. Ele é normal. Não é introvertido, não. As pessoas estão reclamando de uma adaptação de super-herói. Como eu disse, na época que saiu Homem de Aço, ninguém criticou desse jeito. Ninguém criticou desse jeito. Inclusive, quando eu assisti Homem de Aço, que foi 2 anos depois do filme sair, eu achei o máximo, eu achei do caralho, velho. Eu achei do cacete. Achei incrível. Porque o Snyder não entendeu a essência do Superman. O Superman matar os Zod no final do filme. Mas o Superman... Não, o Snyder não fez isso, né? Vamos deixar as coisas claras. David S. Goyer convenceu o Christopher Nolan ao Superman matar o Zod. Christopher Nolan e o David S. Goyer estavam nessa impasse. O Christopher Nolan não queria que matasse o Zod, mas o David S. Goyer, que era o roteirista junto com ele da trilogia do Cavaleiro das Trevas, queria que o Zod fosse morto, assim como o Zod foi morto no Superman 2, né? Vamos ser sinceros, o Zod foi morto, jogado na PQP lá, mas tem a versão que ele vai na ambulância. Ah, cara, dá um tempo, velho, mas a versão oficial é que o cara morre, e aí o Superman dá um sorrisinho ainda e ninguém fala nada. Agora, você pega Homem de Aço, aí o David S. Goyer convenceu o Christopher Nolan e disse, cara, o Superman, ele tem que ter um motivo, a gente tá fazendo esse universo, e na minha visão, o Superman tem que ter um motivo pra não matar ninguém. E ele tem que ser colocado numa situação que ele não tenha escapatória. E o Christopher Nolan, não, cara, então vamos com essa ideia. E aí que eles foram com essa ideia. Como eu disse, Zack Snyder chegou depois. Então, galera, para de botar isso na conta. Para de botar isso na conta. O Superman não mata. Na cabeça do Snyder, o Superman matar o Zod nunca era uma polêmica. Na verdade, na minha cabeça também não. Era uma coisa ousada. Talvez inspirado no próprio Nolan, quando o Batman... Não, cara, mas não foi o Snyder que escreveu A Morte do Zod, cara. Pô, o Gabriel tá viajando, mano. Deixou o Ra's al Ghul pra morrer. Mas Já tô ficando louco, galera, já tô ficando louco, eu não vou aguentar. Superman é diferente. A percepção do público com o Superman é diferente. Logo, Claro, a percepção de todo mundo com o Superman é diferente. Tanto que o Henry Cavill é um dos Supermans mais amados da história. depois que esse filme sai, ele é divisório, mas ele vai bem de bilheteria, ele ganha uma continuação. Vai muito bem de bilheteria e fez muito lucro, viu? Inclusive, uma curiosidade pra vocês. Antes de Homem de Aço sair, ele já tinha quase se pagado. Já tinha quase se pagado com o marketing, além do orçamento inicial do filme. O filme custou 250 milhões com o marketing. Com o marketing. Só que antes do filme sair, ele já tinha arrecadado quase 180 milhões só de patrocinador. Vocês podem ver o filme do Homem de Aço, vocês vão ver IHOP, que é um restaurante americano. Vocês vão ver Seegers, que é uma outra empresa americana. Vocês vão ver a Nixon, diversas empresas americanas que patrocinaram esse filme em peso e gastaram milhões, porque confiavam no Nolan, confiavam no Snyder, e com esse dinheiro eles conseguiram um revenue que se chama, eles conseguiram esse retorno antes do filme sair. Então, teoricamente, o filme custou 100 e poucos milhões. Inclusive, um pouquinho na média do que o Iron Man custou. E foi o primeiro filme da Marvel. E esse aqui é o primeiro filme do universo de DCU. E já arrecadou 668 milhões. Então é lucro, rapaziada. É lucro. Como o próprio executivo Greg Silverman da Warner Bros. Falou. Os filmes do Snyder na DC deram muito dinheiro. Todos deram muito. É muito mais uma questão de birra. E muito mais uma questão de agradar a mídia que ele foi tirado. Acontece nas redes sociais, em canais no YouTube, começam a surgir videoanálises do porquê que o Superman não mata. E esses vídeos Essa é começam a uma... viralizar. E aquela O Superman não mata. Inclusive, quando ele... no Superman da Liga da Justiça Sem Limites, quando ele luta com o Darkseid e toca o Darkseid em um monte de prédio lá, com certeza não morreu absolutamente ninguém. Não deve ter morrido ninguém, com certeza. não lia quadrinhos, começa a entender as regras fundamentais do Superman, o que faz a essência do Superman ser. E a galera entende que, ok, Superman não mata. Em paralelo a isso, você... Olha, eu posso estar completamente errado, mas eu... Não é que eu pensava que o Superman matasse alguém, mas eu não fazia essa associação, até porque em filme de super-herói o vilão tem que se ferrar no final, né? Vamos combinar. tem na Marvel ali, Guardiões da Galáxia. James Gunn adaptando os Guardiões, mas como ninguém se importa, como ninguém fazia vídeo de Guardiões da Galáxia, como 0,001% das pessoas realmente leram a da Galáxia, ninguém tá ali pra realmente criticar. E também é importante dizer, quando ele adaptou os Guardiões,
Ele encaixou as personalidades dele de um jeito que ele gosta de trabalhar. Mas, essencialmente, ele não mudou os objetivos dos personagens. Eles ainda eram, né, reconhecíveis. Não é que ele mudou. Alguns anos depois teve... O pessoal tava super hypado, afinal, o Snyder falou que iria ser uma adaptação, levemente, né, de Cavaleiro das Trevas. Exatamente. Justamente a HQ do Batman que fura a bolha. E aí ele faz um Batman, visualmente, como nos quadrinhos. As pessoas elogiavam, as pessoas estavam hypadas, mas sai o filme. E dessa vez o BVS, ele não é nem divisório, ele é uma crítica. Não, me desculpa, mas o Batman vs Superman é falado até hoje em todas as mídias sociais. Todas. Crítica negativa. Ele recebe uma onda de crítica, então o público geral não gosta. Claro, desculpa, o Gabriel tá certo nesse quesito. Inclusive na versão theatrical, né, a versão de cinema. Com a versão Ultimate sendo muito melhor, só que aí o estrago já tava feito. Porque entende que o filme é muito confuso, não gosta que o Superman morre, não gosta da adaptação do Superman e também não gosta muito da adaptação do Batman, porque o Batman mata. E por que o BVS ele é extremamente importante? Batman considerado o ponto alto desse filme por diversas reviews, diversas. Porque é a partir daqui que vem esse consenso que uma adaptação boa de super-herói tem que respeitar a essência. E o Na verdade, adaptação boa é quando o Zack Snyder não está fazendo a adaptação. É esse o plano dos fãs da DC. É isso que está acontecendo, e isso muito devido à influência de diversos youtubers, diversos desse jornalistinha medíocre aí fazendo isso. Até porque, vale lembrar, essa treta do James Gunn aí, ninguém tá nem falando sobre isso. A única coisa que está acontecendo é que os fãs agora, diversos fãs, estão vendo, cara, mas era uma hipocrisia, né? Os caras estavam reclamando disso acontecendo antes e não estão reclamando de nada acontecendo agora. Que estranho, né? Que estranho, né? E aí tá caindo a ficha de muita gente que, cara, o problema não é como se faz as coisas, mas quem faz. Eu vou repetir isso no vídeo 30 milhões de vezes. O Batman do Snyder, ele acaba sendo o alvo perfeito pra fazer essas análises de personagem que estavam bombando no YouTube. E aí a galera aprende de fato, não, o Batman não mata. Não, o Batman do Snyder matou, então não é bom Batman. Surgiram inúmeros vídeos ali entre 2016, 17 e 18. O Batman, inclusive do Ben Affleck, ganhando diversas vezes como melhor Batman já feito. Assim, ó, é triste porque no Brasil, na verdade, isso é um costume, cara. É um costume muito mais do que no resto do mundo, pra ser sincero. No Brasil é muito mais... isso acontece muito mais. É muita gente contra o Zack Snyder, tá ligado? Mas isso vai mudar, fica tranquilo. Sempre quando as pessoas pensam fora da caixa, o que acontece é que lá na frente elas são bem mais aceitas. Infelizmente, isso é uma coisa ruim até, de uma pessoa que pensa fora da caixa e pensa de forma visionária. Isso é sempre lá na frente que a pessoa é vista. Aí vão olhar pra trás e dizer, bah, cara, que filme foda, velho. Podia ter mais disso. Mas na época, esse monte de gente aqui fazia esse tipo de vídeo, entendeu? E eu gosto do Gabriel, da Batcaverna, adoro eles, tá ligado? Só que, cara, eu não concordo nem um pouco. Eu não concordo, porque não é o que eu sinto, não é o que eu achei. Ah, mas então... Não, eu sou fã, mano. Eu sou fã sim. Eu sou fã e quero ver alguém falar que eu não sou. Mas, cara, eu sou fã da DC. Eu sou fã de diversos personagens. Então, eu tenho a minha opinião e não concordo em nada que eles falam sobre isso. Eu acho um absurdo, na verdade, eles falarem. Porque quando eu saí do cinema, e o cinema lotado e eu cheio de amigos saindo do cinema, os caras, cara, que foda esse filme. Esse filme é muito bom. E eu disse, cara, que filme bom, velho. Só que no meu ciclo de amizades e no ciclo de um monte de pessoa que assistia, lia quadrinho comigo, ninguém fala isso. Então quando eu olho esses vídeos assim, eu digo, cara, esses caras são loucos da cabeça, tá ligado? Sobre a essência do Batman. E o Batman dava mais conteúdo, e o Batman gerava mais cliques que o Superman. Por isso que aqui foi fundamental. E já era um momento que... Ben Affleck inclusive o próprio Ben Affleck falou numa entrevista que dos fãs ele só recebe amor, todo mundo diz que ele é o melhor Batman e foi bem diferente do que ele recebeu dos críticos. Então, cara, isso daí que o Gabriel tá falando, me desculpa falar isso, tá? Mas é muito mais minoria. Vocês aí que odeiam o Batman do Ben Affleck são muito mais minoria. E não adianta falar isso, porque o público de internet sempre vai ser minoria ao público geral. E o público geral que fala com o cara, que o cara vem em tudo que é lugar que ele vai, sempre fala bem pra ele disso. É isso que aparece. Eu, por exemplo, não conheço um cara, não conheço fisicamente um cara que odeia os filmes do Zack Snyder na DC. Eu não conheço, cara. E aí você vai dizer pra mim, tá, mas como assim não conhece? É isso que eu tô falando, mano.
A galera vive nas suas próprias bolhas. E outra, eu já perguntei pra diversas pessoas, sempre faço todo mundo olhar esses filmes e ninguém acha os filmes ruins. Inclusive acha um filme foda. Do YouTube envolvendo youtubers, envolvendo canais de cultura nerd, já estava bem mais estabelecido do que em 2013, 2014. Então se estabeleceu nesse momento. Uma boa adaptação respeita a essência do personagem, pode até mudar uma ou outra coisa, mas não quebra suas regras fundamentais. Então, Mas não tem regras fundamentais. No Cavaleiro das Trevas, inclusive, ele mata, o Batman mata, tá? Me desculpe, até o Frank Miller, quando tava em conversa com o Zack Snyder recentemente, eles estavam conversando sobre isso daí, sobre o que aconteceu. E o Gabriel, eu já vi um vídeo dele falando sobre isso, ele acha que o Batman não mata, que o Batman só deu um tiro no cara e não aparece o cara morrendo. Me desculpa, mas o Batman matou e essa HQ é uma das mais queridas do Batman. O Batman matou sim numa das HQs mais importantes dele. Inclusive essa cena é a cena exata de quando o Batman tá salvando a Martha em Batman vs Superman. Que o cara fica apontando a arma pra ela e diz, eu vou matar ela. Acredita em mim, eu vou fazer isso. E ele fala, eu acredito. Só que todo mundo da produção queria que o Zack Snyder desse um tiro na cabeça do cara. Assim como é nas HQs, que nas HQs é isso que acontece. O editor não deixa, inclusive o Frank Miller fala isso, o editor não deixou com que ele fizesse exatamente os desenhos que ele queria mostrar, só que ele deixa subentendido o que ele queria passar, que é o Batman matando aquele vilão. E é isso que o Zack Snyder faz, só que no caso o Zack Snyder ele atira naquela coisa de gás que tá atrás do cara e aí o cara explode, né? Mas basicamente é a mesma coisa, então vai me dizer que na HQ mais famosa do Batman, a graphic novel, Dark Knight Returns, quando o Batman faz isso, você acha que ele não matou, porque ele disse já num vídeo que ele acha que o Batman não matou. Inclusive quando aí o Frank Miller dizendo que no caso foi isso que aconteceu mesmo. E aí, cara, quem é seu Deus agora? Guerra Civil muda completamente a história da HQ. Mas a essência da trama ali, o conflito do Tony Stark, tava ali. E eles ainda colocaram a cereja do bolo, que era o Homem-Aranha. Que era o Homem-Aranha falando no meio da ação como se fosse o Homem-Aranha dos quadrinhos e interagindo com os personagens da Marvel. E o Tom Holland com cara de adolescente que, olha, mas esse é o Homem-Aranha perfeito. Não era o Homem-Aranha. Pra mim o Tobey Maguire era o melhor. Muito criticado também. Então, na DC a gente tinha casos de personagens grandes que estavam sendo adaptados de formas diferentes. E eram criticados por isso. Na Marvel a gente tinha os Vingadores, que sempre foi bem aceito. Surge o Homem-Aranha, que é o personagem grande da Marvel, e ninguém critica. Então, a essência do Homem-Aranha tá ali. E olha só que interessante, porque essa regra da boa adaptação, ela só valia pro Batman e pro Superman. Porque quando a Mulher Maravilha foi ter o filme dela, era uma adaptação dos 952, que é uma adaptação que os fãs não gostam. Mas é um filme que faz sucesso. Porque a Mulher Maravilha, embora ela seja muito conhecida, as pessoas não têm noção da galeria de vilões da Mulher Maravilha, não têm noção da onde que a Diana veio, não conseguiria nem dizer a palavra... Inclusive o roteiro, a história desse filme foi criado pelo Zack Snyder, tá? Pra deixar bem claro. Ele ganhou até um prêmio por isso, ele ganhou aquele award por esse filme, tá? Por a história desse filme que ele mesmo fez. Pega o Aquaman, que saiu logo depois, as pessoas não criticaram, e era uma adaptação diferente do Aquaman. O filme do Shazam, quando saiu, ninguém criticou, falava que esse é o Shazam dos quadrinhos, era o Shazam dos quadrinhos 952. Não era o Capitão Marvel que as pessoas gostaram dos anos 90, mas a régua de adaptação, tanto do Aquaman quanto eram baixas. E foi a partir daí, com sucessos de Guardiões da Galáxia, flops de BVS. Flop de BVS. Não, eu vou ter que achar aqui. A gente pega os números de Batman vs Superman aqui, cara, e a gente consegue mensurar tudo, tá? Homem de Aço, como eu disse pra vocês, 225 milhões, contando o marketing, mais o desconto dos patrocinadores. Batman vs Superman foi a mesma coisa, inclusive, se eu não me engano, eles conseguiram um revenue de 100 milhões aqui também, ou seja, tornando a produção 100 milhões de dólares mais barato, e o filme arrecadou 872 milhões. Claro que teve um aumento, né, do Homem de Aço para esse, porque o Batman vs Superman teve um pouco mais de, alguns milhões a mais de investimento em marketing, e a gente tem uma receita de 872, né, um faturamento de 872 milhões em ingressos vendidos. Só que aí a gente pega a frase do Greg Silverman, que para quem não sabe era um dos diretores da Warner Bros, e falam para ele aqui, ó, no Twitter, ó. É sempre engraçado pra mim que os apoiadores convenientemente esqueçam quanto Zack Snyder perdeu de dinheiro pra Warner Bros. Grande sucesso com 300, então eles entregaram a DC a ele e ele não perdeu muito dinheiro lá. Ou não perdeu muito dinheiro lá. Ou construiu um grande vencedor. Então ele não
fez nada, elas por elas. Ou seja, não fede nem cheira, que é o que o Gabriel tá falando. Foi um flop Batman vs Superman, né? Mas 3 ou 4 perdedores no meio. Ele fala dos filmes da DC no caso, né? Aí o Greg Silverman pega e responde o cara: não é verdade. Perdemos algum dinheiro com Garou, que é o filme do Zack Snyder de animação que ele fez há muito tempo atrás, que era um filme que a Warner queria fazer, e aí pediram pra ele fazer, ele foi lá e fez, faz bastante tempo, acho que até antes da DC, e uma boa quantia em Sucker Punch, que é um filme original. Então eles perderam dinheiro nesses dois filmes. Entendeu? Eles perderam algum dinheiro, pouco dinheiro com Gauss of Garou e uma boa quantia com Sucker Punch. O resto dos filmes dele na Warner Bros. Foram muito lucrativos. Muito. Ele inclusive fala assim, ó. The rest of his films at WB were very profitable. Very. Meu inglês deve estar uma bosta, mas o resto dos filmes dele na Warner Bros. Foram muito lucrativos. Muito. Então isso já acaba, cara. Acaba completamente com... Cara, viralizou esse tweet na época, então acaba com qualquer hipocrisia que os canais de cultura pop tentam divulgar pra vocês. E é sempre a mesma narrativa. Batman vs Superman foi flop. Não foi, cara. Batman vs Superman ganhou dinheiro aqui, inclusive em DVD, ganhou mais. Cara, chegou assim, ó. Agora deve estar passando, acho, dos 150 milhões. Na época ele tinha batido um recorde em menos de um ano de bater 50 milhões de dólares em venda de DVDs. Aí depois saiu a versão Ultimate e isso botou ele no topo de novo. Então o Zack Snyder recentemente inclusive falou que 80% das vendas de DVD foram da versão Ultimate. Se você abrir a Max aqui no Brasil, só vai ter a versão Ultimate de Batman vs Superman. Então ele tá reclamando das reviews que saíram quando o filme estreou. Pra quem não sabe, uma semana antes do filme sair, a Warner cortou meia hora de filme, inclusive ligações do plot que explicavam as situações. Por isso que a maioria das críticas de Batman vs Superman era que o pessoal não entendia a trama, tinha muita coisa no filme. Todo mundo falava isso. Só que o filme tinha 3 horas, e naquela época nenhum filme de super-herói tinha 3 horas, em 2016. Só foi em 2018 que a Marvel lançou Vingadores Guerra Infinita com 3 horas. Ou Vingadores Ultimato, 2019, não me lembro. Algum dos dois tinha 3 horas, ou os dois tinham. Mas... foi por causa disso. Então, quando o Zack Snyder foi fazer um filme de 3 horas, a Warner não quis, cortou meia hora do filme uma semana antes do filme sair no cinema. Tiveram que cortar rapidamente e botar o filme. Inclusive, a própria Forbes tem a matéria aqui, que eles falam que o Zack Snyder... Cara, eles mudam completamente a crítica que eles fizeram e fazem uma crítica positiva. Só que isso não foi levado... A crítica da versão Ultimate não foi levada. Aquela crítica é da versão Theatrical, a versão de cinema. Não tem nenhuma página dedicada à versão Ultimate de Batman vs Superman, e é por isso que a nota tá desse jeito. Mas galera, o vídeo de react ficou muito longo, eu sei que eu me empolguei demais. O resto do vídeo é ele falando de Creature Commandos, ele deixa um pouco de lado o DCU ou o foco que a gente ia fazer com o Zack Snyder. Então... espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, eu vou trazer muito mais conteúdo desse tipo, mas eu vou tentar fazer reações mais curtas, tá? Que não sejam tão longas assim. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, desculpa se foi maçante, mas a minha opinião precisava ser dita, e eu não podia ficar quieto de acordo com as coisas que eu tava escutando. Mas gosto muito do canal da Batcaverna, vou deixar o link do vídeo deles na descrição, se inscrevam lá no canal deles, não que talvez as pessoas que estejam aqui já conheçam o canal deles, mas é um canal muito bom. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. É isso aí, valeu, falou!